sobre Maria de Lourdes Guarda, um quarto com vista para o mundo. Margarida Oliva e Guilherme Salgado Rocha, a vida de Maria de Lourdes Guarda. E nós vamos começar no capítulo 5, um quarto sem fronteiras, que tem a foto do hospital onde ela está, a janela do quarto dela. Capítulo 5, um quarto sem fronteiras. A janela do quarto 259 do Hospital Matarazzo, no segundo andar, à esquerda de quem entrava, abria-se para a rua. Através da janela, Lourdes contemplava o céu, acompanhando os sinais do tempo limpo, azulzinho na primavera. Às vezes, embaciado pela poluição urbana, as nuvens brancas deslizando, empurradas pelo vento leve, no verão ou escuras e pesadas, prenunciando tempestades, e algumas vezes todo cinza no inverno. Lourdes se maravilhava e rezava. O tempo passava, a cidade crescia, e um edifício alto se levantou do outro lado da rua, escondendo o céu. Indagava se isso não a entristecia. Respondeu que não. Agora ela contemplava a humanidade. Ficava imaginando quem trabalhava naqueles escritórios, quem entrava e saía, quais suas preocupações, alegrias e angústias. E rezava por aquelas pessoas. Esse detalhe da vida de Lourdes, relatado na Folha de São Paulo, de 6 de agosto de 1978, na reportagem intitulada A Conselheira da Esperança, é interessantíssimo, pois revela o desenvolvimento de sua fé. Lourdes, no desejo profundo de viver em comunhão com Deus, de fazer em tudo a vontade de Deus, foi evoluindo, passando da religiosidade cristã dos primeiros tempos para o cristianismo evangélico. Descobriu o céu na terra, o céu onde Deus não está, não é lá, para além das nuvens. A encarnação e o mistério de Deus, que se fez homem em Jesus Cristo, revela que o lugar de Deus é no coração da humanidade. Diz ele no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, anunciando o critério do juízo final. O faminto, o nu, o doente, o desabrigado, o preso, que você respeitou, acolheu, socorreu, eles eram eu. Quando Lourdes foi transferida do quarto 259, no segundo andar, para o apartamento 103, no térreo, primeiro andar, perdeu a vista da janela, mas em compensação, as paredes do seu quarto foram derrubadas, simbolicamente. Ela já estava engajada, de corpo e alma, na fraternidade cristã de pessoas com deficiência. O que parecia impossível aconteceu. Maria de Lourdes elevou à enésima potência sua capacidade de trabalho e superação. Em 1975, recebeu um convite para participar de um encontro de pessoas com deficiência no Colégio São Luís. Não ficou interessada. Encontro de pessoas com deficiência? De deficiente chega eu. Mas o colégio enviou uma ambulância para buscá-la e ela foi. Encontrou diversos grupos e o jesuíta promotor do movimento Esperança Cristã no Chile, Padre Aldo Giac, também em cadeira de rodas. Passaram um dia muito animado, com missas, celebrações, jogos, etc. No fim do dia, Padre Giac convida Lourdes para ser coordenadora do movimento no Brasil. Ela se admirou, mas refletiu. Não vou me negar, não. Eu sei falar, sei escrever,
Conheço 1000 pessoas que passam pelo hospital. Não vão me negar. E aceitou. Durante 1 ano, coordenou o movimento em São Paulo. Visitou os hospitais de retaguarda, do INPS, encontrou pessoas, mas a espiritualidade proposta não a convencia. Valorizava muito a deficiência, dando a impressão de que quanto mais deficiente, mais fácil seria entrar no céu. Lourdes gravou uma fita e mandou-a para o padre Jacques, no Chile. Dizia o que pensava, devia-se valorizar a pessoa com deficiência e não a deficiência da pessoa. E ele respondeu com a indicação de outro movimento, também iniciado na França, que estava começando no Rio Grande do Sul. Parecia mais de acordo com a maneira de Lourdes pensar. Lourdes conheceu a fraternidade cristã de pessoas com deficiência, que de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, já se irradia para Santa Catarina e Pernambuco. Nada acontece por acaso. Há uma corrente profunda de afinidades ou de misteriosa intencionalidade que aproxima as pessoas de maneira imprevisíveis. Nessa época, estava em São Paulo o jesuíta Geraldo M. Labarrere Nascimento, que tinha sido colega do padre Vicente Macipe, o fundador da fraternidade no Brasil. Padre Geraldo trabalhava no campo na parapsicologia e sua secretária, Janete, peruana, conhecera a fraternidade no Peru e conhecia Lourdes aqui. Ela falava tanto de Lourdes para o padre Geraldo que ele um dia resolveu visitá-la. Foi aquele encontro, lembra padre Geraldo. Desse dia em diante, em maio de 1977, até a morte de Lourdes, não se separaram mais. Em setembro de 1977, seus superiores o desligaram do trabalho na parapsicologia e o permitiram se ocupar das pessoas com deficiência, como conselheiro da fraternidade, até o fim do ano. Começaram então as andanças de Maria de Lourdes e Padre Geraldo, difundindo e organizando a fraternidade de São Paulo. Aos poucos, foram surgindo grupos no Jaçanã, na Vila Carrão, no centro, etc. Uma vez por semana, Lourdes saía para visitar as pessoas com deficiência em hospitais de retaguarda do INPS. Em uma dessas visitas, encontrou um paraplégico baleado que lhe disse: "Ah, se a senhora soubesse quem sou eu, não me visitaria mais." Lourdes não deu muita importância. Imagine, eu visito todo mundo. O que você tem de diferente? Tempos depois, voltando ao hospital, não o encontrou. Ficou sabendo então que era fugitivo da polícia e estava de volta à penitenciária. Aí Lourdes compreendeu o receio de que ela soubesse a verdade. Ele escreveu uma carta, iniciando uma correspondência que abriu novas fronteiras. Em dezembro de 1977, houve o primeiro encontro de pessoas com deficiência, organizado no espírito da FCD. Lourdes escreveu ao preso falando desse encontro, e o diretor da penitenciária lhe telefonou, interessado em saber do que se tratava, informando que a participação de detentos com deficiência física no encontro dependia de ser enviado um ofício ao juiz corregedor solicitando a permissão. Lourdes recebeu a visita do juiz corregedor, Renato Laerte Talley, com sua mulher Maria Inês, e ganhou dele não só a participação de 10 detentos e o almoço ser servido para 120 pessoas no encontro, mas também a amizade que durou até o fim da sua vida. Muita coisa bonita acontece quando não se tem medo de ir ao encontro do outro. A fundação da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, em São Paulo, neste encontro do dia 7 de dezembro de 1977, foi marcada por um incidente extremamente simbólico. Durante o dia, um dos detentos em cadeira de rodas
Aproximou-se de Lourdes e, apontando para outro paraplégico, também em cadeira de rodas, lhe disse: A senhora sabe que eu assaltei a casa daquele senhor ali? Apontando para o Dr. Adalberto Pereira. Ele morava na Avenida Higienópolis e está assim por minha causa. Que maravilha. Desculpa, gente. Eu manifestei aqui a minha satisfação em ver quem deixou uma pessoa deficiente também, desculpa. Eu sou humana e eu não sou santa. Não tenho vocação para Lourdes. Aqui, ó. Assaltantes e vítimas se encontraram como irmãos. O senhor se lembra de mim? Lembro, meu filho. Essa foto aqui. Em um dos primeiros encontros da FCD, contando com a presença de cadeirantes da Casa de Prisão do Carandiru, São Paulo. São muitas as histórias do trabalho de Lourdes e dos presos com deficiência. Ela os amava com infinita misericórdia, sempre disposta a compreender e perdoar. Foi-lhe dada uma vez permissão de visitar a penitenciária para conhecer as outras pessoas com deficiência que estavam lá. Foram ela, Padre Geraldo, Irene e Neuza, as duas em cadeira de rodas. Depois da recepção festiva, permitiram que ela e Padre Geraldo entrassem na enfermaria para encontrar os que não podiam sair da cama. Um tetraplégico, todo cheio de escaras, apodrecendo em vida, lhe implorou: Dona Lourdes, não deixe de me escrever. Lourdes saiu arrasada e perguntou ao diretor se não tinha um lugar para tratar melhor aquele doente. E o diretor lhe explicou que a burocracia para interná-lo em hospital era tremenda. Além disso, aquele preso fora o responsável pelo primeiro assalto a banco de São Paulo. Daí liderava uma quadrilha de aproximadamente 40 traficantes. A resposta de Lourdes: Olha, doutor, eu aqui dentro, 40 traficantes era pouco. Fechada no escritório, com um buraco só lá em cima, sem fazer nada, garanto para o senhor que ia liderar 80. Lourdes apelou para os amigos e em 15 dias depois o preso estava no Hospital das Clínicas. Ficou lá 1 ano e meio tratando das escaras e foi submetido a várias plásticas. Não deixava para amanhã o que podia ser feito hoje e contagiava seus amigos com o mesmo espírito. Do quarto 103, animava meio mundo, um quarto sem fronteiras, com vista para o universo. As andanças de Lourdes com a equipe de coordenação da fraternidade não se limitaram no perímetro da cidade de São Paulo. Em pouco tempo foram formados grupos da fraternidade em Campinas, Limeira, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Ourinho, Andradina, Valinhos, Marília, Jundiaí, Ubatuba, Lins, etc. Agora já tinha até uma Kombi, ganhando um bingo durante uma feira da amizade, a FEAME, realizada no Colégio São Luís. Lourdes e Padre Geraldo participaram de uma rodada do bingo, em que o primeiro prêmio era um carro. Geraldo bateu a cartela, empatando com uma senhora. O carro foi vendido ali mesmo, repartindo o dinheiro. Com esse dinheiro, compraram uma Kombi de segunda mão do Arquetano. A condução chegou na hora exata. Até então, Lourdes usara para sair peruas emprestadas de amigos. A fraternidade tinha seu carro próprio, que permitiu a intensificar o trabalho missionário. Os 2 bancos de trás eram retirados e Lourdes ia na maca amarrada, com um acompanhante, outro membro da fraternidade, Padre Geraldo. Era impressionante a disposição com que enfrentara essas viagens. Deitado em uma maca sobre uma forma de gesso, do pescoço até o joelho, sem poder sentar-se, sem virar-se, uma perna amputada e a outra atrofiada.
a pele fina, tão sensível, que não suportava sequer o toque do lençol, tendo de ficar protegida sob uma armação de madeira. Incrível também a disposição dos que a acompanhavam, e daqueles que, por toda parte, ao se deparar com aquela total dependência, faziam questão absoluta de colocar a mão na maca para ajudar a transportá-la e a subir ou descer do carro. Deixa que eu faço. Não, agora é minha vez. Pelo amor de Deus, a senhora me prometeu. Tocar em Lourdes era como uma bênção. E aqui tem uma foto com um grupo de pessoas com deficiência antes de saírem do Hospital Matarazzo. Alguns dos recortes de jornais e revistas dessa época, colecionados por seus amigos, relatam como era percebida a sua atuação. Sob o título Presa a uma cama, ela comanda a esperança de milhares de pessoas com deficiência, seu depoimento. O contato com outros paraplégicos me deu outra visão do problema e me despertou uma enorme vontade de fazer algo para todos. Revista O Espírita, 1977. Na Família Cristã de janeiro de 1979, ela fez da cama um púlpito de amor, comenta o repórter. A vitalidade que emerge dos poucos músculos que Lourdes movimenta, unida ao semblante doce e enérgico, revelam o dinamismo e a personalidade forte de uma mulher forjada na dor, amaciada pelas contínuas renúncias, principalmente no sofrimento. Uma mulher com o coração modelado no ateliê de um artista